No dia 13 de agosto, a embaixada brasileira em Londres amanheceu manchada de vermelho, repleta de pichações e cercada por ativistas. O Brasil, definitivamente, estava sob os holofotes. Em 2019, o país deixou de ser retratado pela imprensa internacional como uma das lideranças no combate ao aquecimento global para, aos poucos, ser visto como nação que ameaça os esforços globais de preservação do ecossistema. Desde 1992, quando sediou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Brasil se apresentava como liderança na defesa de metas globais ambiciosas de redução de emissões de gases poluentes. Embora sempre tenha feito pressão para que países desenvolvidos assumissem uma fatia maior da responsabilidade e compensassem financeiramente nações emergentes pela contribuição que fizessem, os governos brasileiros, de 1992 para cá, sempre adotaram um discurso de compromisso ambiental. Isso ajudou a consolidar o chamado soft power brasileiro. O termo se refere ao uso de valores políticos e culturais sem uso de coerção, poder econômico ou militar para tentar exercer influência em decisões internacionais por meio de sua capacidade de persuasão. Especificamente no campo ambiental, o papel de liderança do Brasil colocou o país em posição de destaque em negociações com grandes potências, como União Europeia e Estados Unidos. O Brasil era frequentemente escolhido para sediar e presidir eventos internacionais, como a Rio+20, em 2012. Seria no Brasil, inclusive, a COP25, a conferência deste ano das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas, em novembro de 2018, o governo Michel Temer, após pedido do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, cancelou o evento no Brasil. A conferência acabou sendo transferida para Madrid, na Espanha. Além de perder a prerrogativa de presidir o evento, que contou com lideranças das maiores economias do mundo, o Brasil decidiu enviar uma delegação pequena para as negociações. Não havia um stand do Brasil para falar das questões ambientais do país e o governo só mencionou nos debates questões relacionadas à agricultura e crédito de carbono. Não discursou sobre outros temas. Então, foi uma presença muito menor que a desempenhada no passado. Além disso, diferentemente da posição tradicional do Brasil nas últimas conferências sobre clima de cobrar metas ambiciosas dos países ricos e se voluntariar a cortar emissões, o país se juntou à EUA, Índia e China, na tentativa de obstruir as negociações. O Brasil se aliou com o grupo de países que chamamos de países com mentalidade similar, que inclui Índia e China. Mas também se juntou a países como Estados Unidos e Austrália, que resistem a grandes compromissos. Então, ele tendeu a se alinhar aos grandes emissores de carbono e aos países emergentes em emissões, conta MC-GRAT. Essas nações, juntamente com o Brasil, formaram um bloco contrário a avanços nas negociações. Esse bloco não queria assumir novos compromissos de corte de emissões de carbono. Por isso, muitas pessoas consideraram que eles estavam cumprindo um papel obstrucionista. A mudança clara no discurso ambiental brasileiro não passou despercebida no exterior. Foram muitas as manchetes associando o Brasil a queimadas e desmatamento. Em 2 de agosto, por exemplo, a revista britânica The Economist trouxe na sua capa uma imagem de toco de árvore com o formato do mapa do Brasil acompanhada de um título dramático: Vigília da Morte para a Amazônia. Desde então, outros jornais de peso fizeram reportagens críticas à guinada na política ambiental do Brasil. Em 5 de dezembro, o americano The New York Times publicou uma ampla matéria com o título: A Amazônia está completamente sem lei, a floresta após um ano de governo Bolsonaro. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, a ação do governo brasileiro na COP25 de Madrid buscou defender os interesses do Brasil, que vê o não cumprimento dos compromissos de financiamento de programas de preservação por parte dos países desenvolvidos como extremamente prejudicial aos interesses da preservação ambiental. E essa deterioração do soft power brasileiro na área ambiental pode trazer consequências para investimentos diretos, negociação de acordos comerciais e para o nosso setor exportador. O professor Frederico Bertolini,
do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB, destaca que o primeiro impacto da mudança na política ambiental do governo brasileiro é a perda de repasses diretos de países estrangeiros para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no Brasil do ponto de vista da cooperação internacional. Isso, política de responsabilidade ambiental, garantia recursos para o Brasil, como o Fundo da Amazônia. Outros países injetavam dinheiro nas políticas ambientais brasileiras, lembra Bertolini. Então tem uma dimensão comercial de curto prazo, mas também cooperativa no longo prazo, que abria espaço para recursos externos voltados a políticas internas. O Brasil deixou de receber 299 milhões de reais nesse ano que iriam para o Fundo da Amazônia, porque Noruega e Alemanha suspenderam os repasses diante da ideia do governo de usar o dinheiro para pagar um bônus a produtores rurais que cumprem a lei e não desmatam além do percentual máximo previsto. O dinheiro do fundo, que ficou esvaziado em 2019, era usado para projetos de reflorestamento e para a compra de equipamentos das equipes de bombeiros dos estados do norte do país, como um avião que foi muito usado pelo governo de Rondônia no combate aos incêndios de agosto. Na época, o presidente Bolsonaro primeiro minimizou os dados da NASA, Agência Especial do EUA, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontavam para o maior número de focos de incêndio no Brasil em 9 anos, desde 2010. Depois, ele sugeriu que ONGs internacionais pudessem estar por trás do fogo, em retaliação a uma redução nos repasses de verbas federais para essas instituições. É um indício fortíssimo de que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. É simples, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre o aumento de cerca de 80% nos focos de incêndio em agosto de 2019, na comparação com o mesmo período de 2018. Enquanto o governo questionava os dados oficiais e especulava sobre os autores dos incêndios, o caso foi ganhando a atenção do mundo, até que o presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu levar o tópico das queimadas para discussão na cúpula do G7, sem a presença do Brasil. Esse encontro, realizado em Paris, reuniu 7 das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Foi só depois de ampla repercussão nacional e internacional que o governo brasileiro decidiu enviar tropas do exército para combater os incêndios. A essa altura, o desgaste internacional já tinha se concretizado. A situação poderia ter sido explicada e disseminada de maneira muito mais diplomática, de modo a não humilhar o Brasil no palco internacional da maneira como ocorreu, completou Sabatini, que também é consultor para a América Latina da Chatham House, um dos institutos de pesquisa mais prestigiados do Reino Unido. E essa deterioração da imagem do Brasil passou a ameaçar os produtos brasileiros. Grandes marcas como a Timberland e a H&M suspenderam temporariamente, por exemplo, novas compras de couro brasileiro até receberem esclarecimentos sobre a sustentabilidade da pecuária do país. Produtores rurais que sequer produzem na região amazônica e que adotam há anos práticas sustentáveis de produção passaram a temer boicotes às exportações brasileiras. A inexistência de uma política ambiental mais comprometida desagrada tanto produtores rurais quanto ambientalistas, porque esse impacto econômico no curto prazo, de não ser ambientalmente responsável, pode comprometer o mercado de exportação agrícola, e pode comprometer os recursos de ações de políticas públicas com os quais os ambientalistas estão preocupados, diz o professor Frederico Bertolini, da UNB. Em junho de 2019, o governo anunciou como grande vitória de sua estratégia de política externa a assinatura de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Fazia 20 anos que os termos eram negociados sem nunca chegarem a uma conclusão. A avaliação quase unânime era de que o acordo traria benefícios econômicos de longo prazo para o nosso país. Segundo o Ministério da Economia, ele deve gerar para o Brasil um aumento no Produto Interno Bruto, PIB, de 336 bilhões de reais em 15 anos, com um potencial de chegar a 480 bilhões de reais, se forem levados em conta aspectos como a redução de barreiras não tarifárias.
Mas o acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos europeus e os legislativos dos países do Mercosul. E a atual política ambiental do Brasil pode ser um obstáculo para que isso aconteça. Antes de firmar o acordo, a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, teve que enfrentar a resistência de parlamentares que diziam que a União Europeia estaria chancelando a política ambiental brasileira se firmasse o tratado com o Mercosul. Ao ser questionada, numa sessão do parlamento em junho, ela defendeu o acordo, mas disse que considerava dramática a atuação do governo brasileiro na área ambiental. Você pode ter certeza de que eu, assim como você, vejo com preocupação muito grande a questão da atuação do novo presidente brasileiro. E, na medida do possível, vou usar a oportunidade durante a cúpula do G20 para falar diretamente sobre o tema, porque vejo como dramático o que está acontecendo no Brasil, disse Merkel, em sessão televisionada do Legislativo alemão. Bolsonaro rebateu a declaração quando estava no Japão para a cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Nós temos exemplo para dar à Alemanha sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco, disse ele ao ser perguntado por jornalistas sobre a fala de Merkel. No final das contas, o acordo acabou sendo firmado depois que o Brasil concordou com uma cláusula que dizia que os países do Mercosul e da União Europeia deveriam adotar compromissos concretos para viabilizar o Acordo de Paris que prevê metas de redução dos gases do efeito estufa. O problema é que, depois disso, principalmente depois dos incêndios na Amazônia em agosto, a relação entre o governo brasileiro e líderes europeus azedou. Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron, trocaram ofensas após o francês sugerir que a Amazônia seria propriedade de todos, não do Brasil. Bolsonaro acusou Macron de tentar usar uma questão doméstica para tirar proveito político. E o presidente francês disse que o presidente brasileiro mentiu durante as negociações do acordo do Mercosul. A troca de farpas entre os dois ganhou destaque, mas as dificuldades ultrapassam as fronteiras da França. Agora, vários países europeus estão usando a questão ambiental para se opor ao tratado. Parlamentares de Áustria, Irlanda, França e Alemanha já defenderam votar contra abrir o comércio com o Mercosul. É importante lembrar que existem também interesses comerciais envolvidos nessas posições. Nações que competem com o Brasil no setor da agricultura, por exemplo, temem que o acordo com o bloco sul-americano abra caminho para que produtores europeus percam mercado para alimentos exportados pelos países da América do Sul, e o Brasil seria a maior ameaça. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, José Augusto de Castro, a comunicação falha do governo serviu de combustível para que países concorrentes do Brasil no setor agrícola utilizassem as queimadas para atacar as exportações brasileiras. Por outro lado, há também toda uma pressão da opinião pública, dos consumidores e de ambientalistas, que resistem a negociar e comprar produtos de países que não se comprometem com o combate às mudanças climáticas. A legislação ambiental do Brasil, inalterada em seus aspectos centrais em 2019, é das mais avançadas do mundo. Várias iniciativas do governo, como a Operação Verde Brasil, o envio do Exército para combater os focos de incêndio na Amazônia, aumentaram o nível de combate a queimadas e a crimes ambientais no Brasil, afirmou, em nota. A queda no número de autuações coincide com um aumento dos registros de desmatamento e de incêndios florestais em 2019. Considerando todos os tipos de infração ambiental em todo o país, o IBAMA diminuiu em 29,4% as autuações de janeiro ao final de agosto deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2018. Eu diria que ele está mais preocupado com o seu posicionamento interno do que com seu posicionamento na arena internacional, avalia Frederico Bertolini, professor de Relações Internacionais e Política da Universidade de Brasília. Inclusive, essa postura de se marcar como um dos países que impedem que haja um alinhamento de um acordo na COP25, como um país que trava as negociações, ela foi celebrada em rede social. Então,
Acho que isso já dá o tom de como internamente é mais relevante para o governo se portar dessa forma do que pensar na arena internacional.